Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei compartilhando com vocês um vídeo com 10 espécies de suculentas para você cultivar no seu jardim. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E para você que já amou o tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. E nós temos também a novidade, gente, o botão de ripar. Ele fica aí ao lado dos comentários. É só você arrastar para o lado e deixar os pontos, que o YouTube entenderá que o vídeo é relevante para ser compartilhado com mais pessoas. Então hoje, né, gente, eu quero trazer 10 espécies de suculentas aí muito lindas, que você pode estar cultivando aí no seu jardim. Eu vou estar compartilhando plantas que eu cultivo aqui no tempo. Então são suculentas de fácil cultivo, muito resistentes. A gente está tendo aqui um inverno muito chuvoso, a gente teve aí praticamente um mês e meio que alternou chuva e tempo nublado e elas estão maravilhosas. Eu vou deixar dicas de como eu as cultivo, qual é o tipo de substrato, o ambiente, né? Falar um pouquinho sobre cada plantinha. E aqui, gente, eu já tenho a primeira, essa maravilhosa, que linda, da Graptoveria Snow. A Snow White é maravilhosa, né? Olha essa cor, gente. E ela adquire essa coloração maravilhosa agora no inverno. Claro, tem que ter o estresse, se possível, né? Se tem um estresse hídrico, coisa que aqui não está acontecendo. Tem chovido bastante. O sol, apesar de quase não ter sol, ela está bem colorida. E também o frio, né? Frio a gente tem tido bastante. Mas eu acredito que agora elas irão ficar um pouquinho mais coloridas, pois a gente tem previsão de pelo menos uma semana de sol. Mas o sol aqui é assim, né, gente? Ele é entre nuvens, ó. Então, ora, tem a abertura de sol, bem gostosa, e ora ele fica mais nublado. Então, é uma temperatura mais amena, um sol mais ameno, um sol aí que não faz mal. Pelo contrário, né? Só deixa nossas plantinhas aí ainda mais bonitas. E aqui com a Snow, gente, aqui eu tenho um vasinho bem pequenininho. Esse é um potinho daqueles de creme. Na verdade, a gente chama de nata aqui, né? Alguns chamam de creme de leite. Para nós é a nata, a gente chama de nata, que é um creme de leite. Então, eu fiz a reciclagem e plantei elas. Quando eu plantei, elas eram bem pequenininhas assim. Então, é um substrato bem drenante, o vaso aí tem uma boa drenagem. E sempre cultivei elas no tempo, pegando muito sol e a chuva também, né? A chuva que Deus manda e elas têm pegado. A Snow é uma planta aí bem resistente e eu tenho visto assim que ela realmente gosta desse ambiente. O Sedum Ebractiatum. Agora é um período do ano, gente, que ele fica muito bonito. O verão aí ele não fica tão bonitinho como ele está agora. E se o tempo colaborar, ele vai ficar com esse miolinho aqui, ó, bem roxinho. Ele fica muito bonito. Chega a escurecer assim, fica muito bonito. Aqui é um vasinho que eu fiz aí no finalzinho do verão, início do outono. Agora a gente já tá no inverno. Elas estavam, essas mudinhas aqui, essas 4, estavam bem pequenininhas. As 3 rosetas aqui principais estavam maiores. E a gente vê aí que ele teve aí um crescimento muito, muito bom. Por quê? Porque o outono, para mim, aqui no meu jardim, gente, é uma época que as suculentas elas crescem muito. Praticamente quase que todas dão aquele belo crescimento. Só as que realmente entram em dormência agora no outono e inverno, né? Essas não crescem tanto. Mas os sedums, eles dão uma boa crescida. E aqui, como eu estou mostrando para vocês, né? Sedum Bracteatum é um deles, né? Cresceu bastante, olha que lindeza, enraizou bem. Então, né, a mesma coisa, a lata é uma lata de leite, mas ela está praticamente a metade com drenagem e a outra metade, então, que a gente tem o substrato. O substrato é bem drenante, eu faço uma mistura aí com o carvão picado, a perlita
Eu uso também a casca de arroz carbonizada, gente, desculpa aí, para deixar esse substrato mais drenante. E, né, o pulo do gato realmente é a drenagem, tá? Uma drenagem bem ampla para que o substrato ele seque rápido, né? Pois a gente teve no último mês aí muita chuva. E se a gente colocar isso tudo de terra, gente, vai demorar muito a secar e isso pode prejudicar as raízes da planta. Mais uma dica aqui, gente, com essa lindona aqui. Eu tenho ela, gente, como o Graptopetalon Purple Daylight. Essa plantinha também, no verão ela não fica tão bonita quanto ela fica no outono e inverno. É uma plantinha aí que sofre bastante com calor, então a gente tem que proteger ela quando chega a época mais quente, né? Aqui eu tenho as mudinhas, olha que coisa fofinha, gente, pequenininhas aqui, ó. Ai, que lindeza, né? Então, eu misturei aqui a Purple Daylight e coloquei também a Super Primavera aqui junto, gente. É um tronquinho mais antigo que eu tinha, ó, da Super Primavera aqui junto. A Super Primavera a gente vê que já tá entrando em dormência, né? Olha como as rosetinhas estão ficando fechadinhas. Geralmente ela tem uma roseta maior, tá com a rosetinha bem pequenininha. E aqui o Graptopetalon Purple Daylight, ele tem a tendência de ficar aí com o miolo bem rosinha. Essa planta, gente, no verão ela funga muito. Então, o que eu faço? No verão, quando fica muito quente, eu tiro ela aqui do tempo, tá? Eu só vou cultivar ela agora nesse período do outono e do inverno. E também, gente, outra dica bem legal com a Purple é você fazer o replante. Você fazer o replante aí no finalzinho do verão, início do outono. Ou você também fazer um replante ou uma super aí, né? Você adubar elas na primavera. Isso vai estimular o crescimento, vai deixá-las mais bonitas, saudáveis e mais fortes para enfrentar aí o verão, né? Um período onde elas sentem tanto. Outra fofurice que eu recomendo para você ter aí no seu jardim, gente. Esse é um híbrido do Graptopetalon McDougall. O McDougall normal, ele é bem pequenininho. Esse já, ele fica com as rosetas bem maiores, tá vendo, ó? Ele tem, né? Ele é mais gorducho. Deixa eu ver se eu tenho por aqui a McDougall, gente, para ver a diferença. Mostrar a diferença para vocês. Aqui nessa bancada não, vou ter lá na frente, tá? Então vamos caminhar ali na frente. Que daí a gente mostra. Aqui, ó, eu vou mostrar aqui nesse vasinho. Ó, que eu tenho algumas rosetinhas da McDougall, ó. Esta é a McDougall normal, que eu tenho aí há muitos anos, já que eu cultivo no meu jardim. E esse é um híbrido de McDougall. Olha que lindeza, gente, que planta linda. Então eu recomendo você ter aí no seu jardim também essa lindeza. Uma planta aí que também sentem bastante no verão. Eu consigo cultivar ela bem assim no tempo, pegando água da chuva no outono e inverno. Já no verão tenho que tirar aqui da bancadinha, não consigo cultivar ela. Já essa, gente, já é uma planta que é de muito mais fácil cultivo. Essa ela fica aí o verão todo no tempo e não apresenta nenhum problema. Claro, a única coisa que você tem que fazer é o replante também dessa plantinha, tá? Aqui esse vaso aqui, ó, exemplo, com certeza lá na primavera eu vou ter que dar uma mexida nele, né? Fazer aí um replante, uma adubação, para deixar essas plantinhas aqui mais fortes para o verão. Se eu não mexer, elas vão ficar aí bem sentidas para o verão, tá? Já essa aqui hoje é uma plantinha que eu percebi o ano passado, né? Que ela sentiu bastante no verão. Então esse ano, com certeza, eu irei tirar ela aqui dessa bancada vermelha que eu cultivo aqui, ó. Eu vou deixar ela num local aí de meia sombra, mais fresco, pra gente não perder a plantinha, né? Uma plantinha tão linda, né, gente? Olha que lindeza. Outra lindeza dessa estação, gente. Ou plantinha para ficar bonita nessa estação. É uma planta aí que tem um crescimento mais lento, porém, no outono e inverno ela realmente fica maravilhosa. A Sedeveria Sorento. Então, para adquirir esse vasinho aqui cheio, gente, essa lata cheia, não foi assim 2, 3 meses ou um ano. Já fazem bastante tempo que eu tenho ela. E todo ano fazendo replante, retirando as mudinhas, ó, quando ela vai soltando as mudinhas
nos galinhos, ela vai soltando, tá? Ela vai crescer um tronquinho aí bem mais lenhoso e comprido e vai soltando os bebezinhos na base do tronquinho. Então, eu vou retirando e vou refazendo o replante, né? Pra gente ter aqui esse vasinho cheio. Tenho dela também outros vasos, mas esse é o vaso mais bonito que eu tenho com a Sorento. Esse é um vaso que foi refeito há pouco tempo, então, por isso que ela tá tão bonitinha, né? Ela tá com aí o substrato bem adubado, usei os mocote. E é uma planta que precisa de bastante sol, gente, para adquirir essa coloração, ó, senão ela fica bem verdinha. Então, quanto mais sol, mais ela vai ficar nesse tom amarronzado, puxado aí até para um negro, né? Olha só a cor, gente, coisa linda. E apesar dela ter um crescimento lento, mas é uma planta resistente, uma planta aí que se dá bem sim no tempo. O que você precisa, né, com a Sorento é realmente fazer o replante, tá? Você pode fazer o replante aí no finalzinho do verão, no início do outono e lá meados da primavera, como aqui, né, gente, mais ou menos aí, ó, finalzinho de outubro, novembro. Se você quiser fazer novamente, você vai observar, né? Vai ver o vaso se precisa. É bom fazer, tá? Se não fazer, tem que fazer uma boa adubação. Ou trocar realmente só o substrato, colocar um substrato novo. Que isso vai ajudar para que essa planta ela fique mais... ela se desenvolva mais, ela solte as mudinhas mais rápido, pois, como eu falei para vocês, ela tem um crescimento mais lento. O Graptopetalum Pachyphytum Bluebeam. Gente, que coisa mais fofinha. Gente, essa plantinha no verão aí eu quase perdi, tá? Quase fiquei sem. Tem um outro vasinho ali que eu fiz com ela. Essa eu tô deixando aqui em cima da bancada. Então, agora, nesse período do ano, eu também consigo cultivar ela no tempo, tá? Coloquei em vaso de barro, mas ela sente demais no verão. Então, verão não vai dar para deixar aqui. Tenho que levar ela para meia sombra. Essa parte do meu jardim, gente, aqui no verão é muito quente, que pega muito sol, muito sol mesmo. E a gente tem brita também no chão, né? Isso também ajuda a esquentar. Então, se torna quase impossível cultivar Bluebeam aqui no verão, né? Principalmente janeiro, fevereiro e março, esses 3 meses ali é muito quente. Então, a gente tem que resguardar a lindeza. E também é uma planta que precisa sim fazer replante, é uma planta assim que precisa de adubação, tá? Substrato aí bem drenante, para que ela fique bonita, para que ela encha de brotinhos, gente, para que ela vá soltando essas mudinhas fofinhas aqui, encher esse vaso e que a gente possa retirar e fazer outros vasos também. Então, uma planta aí bem delicada, uma planta que precisa de cuidados, de um olhar mais observador, tá? Para que ela fique bonita o ano todo. E vou deixar dicas também, gente, com a querência. Essa fofurinha aqui, queridinha, amado, né? Amada por muitos. É uma planta maravilhosa. É uma planta linda. E eu tenho muita facilidade, gente, cultivar a querência aqui no meu jardim. Ela se multiplica aí praticamente sozinha. Claro que não, né, gente? A gente faz adubação também. Então, aqui é um vasinho, ó, que eu não troquei o substrato dessa no outono. Eu só fiz a adubação. Olha isso. Que coisa mais linda. E a cor, né? A cor que essa mini Echeveria vai adquirindo agora no inverno é fabulosa. Ela vai enchendo de rosetinhas aí, é muito linda. Então, com certeza, gente, lá na primavera eu vou ter que fazer o replante, pois no verão ela também sente bastante, tá? Querência sente bastante no verão, é bom você resguardar, deixar ela num lugar mais fresquinho, pois se for um local aí muito quente, o sol muito... sol direto, com muito calor, ela vai sentir, tá? De repente é isso. E outra coisa, tá? A querência gosta de água. A querência gosta de ser cultivada com a água da chuva. Aí eu tenho percebido isso. E quando eu cultivo ela em local coberto, onde eu vou regar, ela não se multiplica tão rápido e ela não fica assim, tão cheia, né? Os vasinhos tão cheios, tão bonitas. Então, a água da chuva para querência aí é vida. Água da chuva para querência, deixa ela mais bonita. Deixa eu mostrar para vocês, gente, uma experiência. Que eu tenho um vasinho bem pequenininho. Olha, gente, como eles estão verdes. Isso aqui é excesso de chuva, tá? De água. Não seca, né? O vaso ele não seca, então começa a ficar assim.
cheio de limo, mas faz parte, né? Vamos esperar que agora pelo menos uma semana de sol aí, ou se não for sol direto, mas que não chova. Então, gente, eu coloquei essa Echeveria Black Queen aqui, deixa eu ver. Foi no início do outono. Plantei ela nesse vasinho bem pequenininho, um vasinho de barro aí, tá? E fiz o enraizamento dela em local coberto e depois eu trouxe ela pra cá, né? Fazer uma experiência. Eu tenho outra, né? Então eu pensei, vou colocar essa mudinha lá que eu quero ver como que ela reage no tempo. E por enquanto, gente, por incrível que pareça, olha que fofurice que está. Tá bem hidratada. Olha a cor, que fofinha que tá. Né? Tá dando certo. Então, trazer para vocês essa experiência aí com a Black Queen. Claro, tem né, ó. Tem alguns truques, um vaso de barro pequenininho, pouco substrato. Ela fica aqui, ó, aqui na bancadinha. Pega aí bastante sol e tá muito fofinha. E outra que eu recomendo, gente, a Echeveria Melaco, que é dona dessa coloração incrível que ela adquire, né, agora no inverno. Olha que coisa mais linda. Então eu tenho dela nesse arranjo aqui, maravilhoso. E tenho dela aqui nesse meu porquinho aqui, que esse porquinho já é famoso, né? E eu não me canso de mostrar, pois essa coloração deixa a gente aí deslumbrado com essa planta. Olha que coisa linda. Aqui ela perdeu o miolo e ela resolveu, gente, rebrotar. Tem 1, 2, 3, 4 brotinhos. Aqui tem uma. E aqui já tem um outro brotinho do lado. Aqui também, ó, tá vendo que ela tá perdendo o miolo e tá rebrotando? Ai, que coisa linda que tá ficando, né? A gente não liga, né? Se quando é para soltar assim muitas mudinhas assim, a gente não liga. A gente fica até feliz quando ela enche de brotinhos. Eu acredito que aqui é uma haste floral, ó. Ela solta mudinhas assim também, mas acredito que talvez seja uma haste floral. Vamos esperar aí para ver, né? Então aqui é outra fofurice, essa é cultivada em vaso de barro. E outra dica, gente, com ela, tá? Muito sol. A Melaco gosta de sol, precisa de sol. Quanto mais sol, mais bonita vai ficar. Nós temos essa fofurice, gente, que ela serve aí para fazer arranjos, compor arranjos. Fica muito fofinha. A Márcia, do Jardim da Márcia, ama usar ela nos arranjos, né? Colocar aí no cantinho dos arranjos. Estou falando da Crassula volquense. E aí pensar que também, gente, essa plantinha aí, o ano passado, no verão, aí eu quase perdi. Mas eu consegui aí com uns 2 raminhos. Gente, se vocês vissem o que sobrou. E agora, olha que coisa linda que já tá. Então isso já serve de alerta, né? Lá na primavera, a Rutinha vai fazer o replante dessa crassula, pois nós temos suculentas que precisam de replante pelo menos 2 vezes no ano, tá? Pra gente não perder. Essa crassula aqui é uma delas. Eu tenho um vídeo, gente, aí que eu produzi, onde eu falo de algumas espécies, principalmente essas mais miudinhas, que precisam de replante pelo menos 2 vezes ao ano, tá? Para você não perder a espécie. Olha que coisa fofinha. E conforme ela vai estressando, gente, olha isso. As folhinhas vão pintando de marronzinho, tá vendo? Ela com bastante água ou mais na sombra, ela fica mais assim verdinha. E conforme ela vai pegando mais sol, ela vai ficando mais adulta também, as folhinhas vão se estressando e vão ficando marcadinhas de marrom. Muito fofinha. E ela vai florir, né? Olha essa floração, que delicadeza. E vamos deixar uma aí de super, hiper, fácil cultivo, que vira colônia, solta mudinhas nos bracinhos, que é tudo de bom. Você pode cultivar no tempo, fica com a bordinha rosa, enche vasos rapidinho. Suculenta aí de super fácil cultivo. Estou falando da Echeveria prolífica. Olha que coisa mais linda essa cuia, gente. Pensar que eram uns vasinhos pequenininhos que eu tinha. E a gente lembrou da planta, né? Porque também tem isso. Às vezes a gente tem tantas espécies aí, a gente fica querendo espécies novas, trazendo plantinhas novas para o jardim, esquece as mais antigas e maravilhosas que a gente tem e que simplesmente com o replante elas vão ficar tão lindas, olha, como aqui.
Então aqui o objetivo lá na primavera é que deixar esses brotinhos aqui, né, essas mudinhas crescerem, fazer um novo vaso, uma cuia aí bem cheia, pois é uma planta de fácil cultivo, uma planta que fica maravilhosa, uma planta aí que, né, você consegue também misturar ela em outros arranjos. Eu gosto muito também, gente, de fazer mini arranjos com a prolífica, ela fica muito fofinha, aqueles mini vasinhos pequenininhos, latas de atum, de sardinha, em xicrinhas, casquinha de ovo. Então, assim, é uma planta aí muito versátil, tá? Maravilhosa e que dá um charme todo especial aí no jardim. Gente, deixa eu mostrar para vocês como essa minha gaiola aqui tá linda. Essa gaiola aqui, gente, veio lá da Jo Batista, tá? É terapia verde com Jo Batista. Então, a Jo, ela faz essas gaiolas aqui para vender. Mas aí você tem que encomendar, tá? Olha que coisa mais linda que tá ficando. Plantinhas antigas é tudo de bom, né, gente? Aqui eu tenho a Echeveria nixana. Olha que fofurice que está. É uma planta bem antiga do meu jardim, uma das primeiras que eu comecei a cultivar. O que você tem que fazer com ela é muito sol, tá? Se você cultivar ela no tempo, faça aí um vaso com bastante drenagem, pouco substrato. Se você molhar muito essa planta, ela vai ficar estiolada. Se ela for cultivada mais à meia sombra, ela vai ficar estiolada. Então, dê bastante sol para a nixana. E cuidado, tá? Faça um substrato aí bem drenante, pois é uma planta que com muita umidade, ela cai muito fácil as folhas. Então, eu tenho umas regrinhas aí, um jeitinho, né, de você cultivar a nixana, para que ela fique bonita, compacta e para que você tenha uma planta aí saudável no seu jardim, né? Olha que coisa mais linda, gente. Tenho dela também em local coberto, deixa eu mostrar para vocês como ela está. Então, nós temos ela aqui, gente, ó, como ela está bem estressadinha, coloridinha. Ela cresceu bastante o tronquinho, ó. Aqui já temos duas mudinhas, temos mais uma mudinha lá no base do caule, aqui nós temos outra. Então, assim, ela fica mais, com o tronco mais compridinho, quando é mais a meia sombra. Aqui pega bastante sol durante a manhã, só que à tarde é sombreado. E, gente, olha esse cacto aqui, a semente aqui, ó, explodindo. Ai, já tenho que tirar e colocar. Vou colocar numa estufinha. Olha que legal, a semente aqui do meu cactus Otones. Olha que legal. E eu quero deixar, gente, também uma pendente, mas não é qualquer pendente. Uma pendente que seja fácil para você cultivar aí, né? Eu tenho aqui o Sedum versadense, variedade Choutalense minor. Olha que coisa mais linda. É uma planta aí que enche vasos muito rápido. É uma planta também que responde bem ao replante, então faça o replante pelo menos 2 vezes no ano para essa planta. Se o seu vaso está muito bonito, você não quer mexer, então faça uma boa adubação. Ele ama substrato novo e adubação, gente. E ele fica muito bonito também cultivado no tempo. Agora ele adquire uma coloração bem marronzinha, tá? Ele tá mais verdinho, ó, mas ele fica todo marrom, tá? Ele fica todo marrom aqui. Não fica só a bordinha, ele fica muito bonito mesmo. Essas rosetinhas fecham bem, ele fica bem fechadinho, mini rosetinhas. Então, ele tem uma resposta rápida também, gosta de água da chuva e uma planta aí para você cultivar aí sem estresse. Uma das queridinhas aqui do meu jardim, gente, é a Pérez de la Rosaille. Aí vocês vão dizer, mas eu não consigo cultivar a Pérez de la Rosaille. A Pérez, gente, ela gosta de sol. Ela gosta de água, ela gosta de substrato bem drenante e ela gosta de ser replantada. E ela ama adubação. Então, aí tá as dicas, tá? Replante, ser adubada, gosta de sol, gosta de água da chuva, tá? E gosta de adubação. Adubar também, essa plantinha, ela vai amar. Eu fiz o replante tanto dessa minha aqui, que estava em um outro vasinho pequenininho, eu coloquei nessa taça. É uma taça, gente. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó. É uma taça que eu fiz a reciclagem. Olha que coisa mais linda. Lotou. Por quê? Porque é substrato novo, tá bem adubado. E eu fiz o replante também em uma outra cuia que eu tinha, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na frente, ó. Olha ela aqui. E, gente, ai, olha o tamanho da aranha ali. Ai, tem que tirar ela ali depois. Então, eu fiz o replante dela, gente, aí no finalzinho do verão, tá? Quase perdi essa cuia. Realmente, eu demorei muito para fazer. Precisaria ter feito, né, antes.
mas não deu. No verão não dá para mexer nela. Então, mexa no outono e mexa na primavera. No verão, cuidado. Muito sol, ela fica muito desidratada e ela sente bastante o calor também, tá? Então, faça o replante no outono, faça o replante na primavera e siga ali aquelas dicas que eu deixei para vocês. E agora eu vou tirar esse bichinho daqui, né? Porque não vai dar. Então, meus lindos, procurei trazer plantinhas aí diferentes. A gente quase não mostra. Plantinhas lindas, maravilhosas aqui do jardim. Plantinhas para você colecionar, para você cultivar aí no seu. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.